Essa é uma breve introdução do sistema de análise técnica. Então, eu tenho a página inicial. O leitor de memoriais é onde eu leio memoriais descritivos, tanto CIGEF quanto memoriais em segunda norma, né, com coordenadas em UTM. Módulo onde eu preencho o relatório de retificação. O módulo comparativo, onde eu comparo memoriais descritivos desmembrados com a área original. Módulo onde eu separo confrontantes, tanto para a conferência quanto para a elaboração de declarações. Um módulo onde eu consigo exportar algum memorial descritivo ou polígono desenhado no leitor de memoriais somente para DXF, DWG, para usuários de AutoCAD. Um módulo onde eu consigo lançar os atos, averbações e registros, onde você tem um controle de atos que estão ativos, baixados, vencidos e não baixados. Então, ao final, ele emite um relatório, ao final do preenchimento. Um módulo para montagem de cadeias lineares, né? Tanto do imóvel retificando como dos confrontantes, a gente vai ver à frente. E ele cria balões, inclusive conectados ao polígono, para ter a melhor visualização de que a qual cadeia se trata. E o módulo de CAD, que é um módulo de desenho assistido. Esse módulo ele tem não só a função de criar o desenho, como eu organizar algumas coisas dentro do desenho que vão ser encaminhadas para o relatório de retificação. Aqui em cima eu tenho a barra de ferramentas e bibliotecas, são duas abas laterais, as quais eu consigo fechar para ganhar um pouquinho de espaço, né? Principalmente nessa área do Canvas aqui do AutoCAD. Eu tenho aqui em cima abrir e salvar projetos. Eu tenho as bibliotecas, que são bibliotecas onde ficam os memoriais descritivos que foram importados. Exportação para DXF, PDF, DocX, PNG, dependendo do módulo em que você estiver, você vai poder exportar em DXF, dependendo do módulo você pode exportar apenas em PDF. Algumas ferramentas, né, que são os leitores memoriais, então acesso aos módulos pelo menu suspenso. Tenho aqui ferramentas na aba lateral, ferramentas também pelo menu suspenso. Então, aqui eu tenho o menu de exibição de painéis e biblioteca de memoriais. Eu tenho um menu suspenso de inteligência artificial, onde eu posso fazer perguntas para a inteligência. Eu tenho uma inteligência de caça, onde eu, nessa situação, eu uso essa ferramenta e clico sobre o que eu quero dentro do módulo e ele explica do que se trata. E o procedimento. Nesse caso, o procedimento, então eu vou pedir para a IA, olha, eu quero desenhar uma matrícula. Ela vai buscar nos manuais, vai me dizer o passo a passo do que eu tenho que fazer e vai monitorando cada passo que eu vou dando para ver se eu estou fazendo da maneira correta ou se eu já concluí aquela etapa. Então, ele vai verificando a etapa que eu fiz e vai me sugerindo a próxima. Então, clique no Canvas, coloca o número da matrícula, preenche os confrontantes. Então, a IA vai visualizando o que você está fazendo dentro do módulo e te acompanhando durante a execução. Aqui ajuda, onde eu tenho os manuais, e aqui eu tenho um módulo de caça simplificado, sem auxílio de IA, que também ele serve para eu clicar em cima da ferramenta e ele abre uma pequena caixa, onde ele me descreve, me dá a descrição da ferramenta, para que ela serve e como usá-la. Bom, esse é o módulo de CAD, que vai ser um módulo um pouco mais extenso, porque é o que mais tem ferramentas a serem aprendidas. Eu vou dar uma introdução, uma visão geral do módulo da parte do Canvas. Tá? Então, existem algumas regras. Primeiro, tudo que se vai fazer, principalmente nas edições, como copiar, mover, unir, eu preciso selecionar o objeto primeiro. Então, eu tenho que clicar sobre o objeto. Com a tecla S, eu consigo soltar essa seleção. Eu posso também abrir uma caixa de seleção.
Então, eu abro uma caixa de seleção, coloco todos os objetos que eu quero dentro. Porém, se a caixa é da esquerda para a direita, do jeito que eu estou fazendo, só é selecionado o objeto que coube por inteiro dentro da caixa. Note que o retângulo coube inteiro e a linha não. Então, a linha não é selecionada. Se, o, a caixa é aberta da direita para a esquerda, qualquer coisa que a caixa tocar fica selecionado. Então, regra básica: qualquer movimento, tudo que se vá fazer com um objeto que já está desenhado, ele primeiro precisa ser selecionado. Segunda coisa, eu tenho na parte inferior aqui um prompt. Para que serve o prompt? Ele serve para mim dar valores. Por exemplo, um desenho de linha, eu posso digitar aqui as coordenadas. Ou azimuths e distâncias, para que a linha tenha uma certa medida, uma certa inclinação. Então, quando falar prompt, trata-se dessa linha que está aqui embaixo. E aqui você digita os valores. Outra coisa é essa área de desenho, né? A gente vai tratar também a IA quando for requerida a explicar algo, ela vai tratar isso aqui como canvas, ok? Para além disso, eu tenho algumas coisas bem básicas que eu posso fazer. Zoom menos e zoom mais. Isso é intuitivo. O zoom também funciona com o scroll do mouse, então eu posso rolar o scroll para frente ou para trás. Eu tenho aqui a ferramenta Pan. Eu vou mover, eu não estou movendo o objeto do lugar, eu estou apenas mudando o ponto de visualização dele. Tá? E eu tenho, por último, aqui a ferramenta Enquadrar. Então, a ferramenta Enquadrar vai trazer todos os objetos que estão no meu canvas para a visualização. E outra coisa que eu também posso fazer, que é bem simples, não demanda de uma ferramenta específica, é selecionar um objeto, alterar a sua cor. Então, eu tenho aqui uma paleta pré-definida, mas eu também posso buscar uma cor alternativa aqui dentro. Escolho a cor e mando aplicar. Então, eu vou alterar aqui, por exemplo, para vermelho. Ok? O objeto ficou vermelho. O que eu posso também é deixar essa linha um pouco menos espessa, mais fina, ou um pouco mais grossa. Como assim, por exemplo. Isso vai influenciar menos na visualização e mais na hora da impressão de alguma coisa, de algum croquis, na exportação disso para PDF. Outra coisa importante também, antes de finalizar, é a ferramenta Snap. Note que eu tenho Snap On e Off. A ferramenta Snap serve para que eu consiga conectar duas linhas pelo extremo, pelo meio, correto? Ou algum ponto. Por que isto? Porque se eu não usar a ferramenta Snap, por mais que eu dê um zoom muito grande na ponta dessa linha, eu nunca vou conseguir atingir ela de maneira satisfatória. Eu nunca vou conseguir conectar uma na outra. A ferramenta Snap me faz isso. Então, ela sempre que eu vou desenhar uma linha, ela acendeu o Snap, quer dizer que ela vai começar a linha exatamente no ponto extremo. E, por último, penúltimo, perdão, a ferramenta Orto. A ferramenta Orto serve para quê? Para que eu desenhe linhas na ortogonal. Então, ele só vai desenhar nos eixos X e Y, né? Nas abscissas e ordenadas. E, por último, aqui nessa introdução da área do CAD, a botão mundo, ou desfazer, ou também Ctrl Z, né? Como em todos os softwares, também o Ctrl Z também funciona aqui. Então, aqui eu consigo desfazer as últimas 10 ações que eu fiz aqui. Então, basicamente é isso. Modo de seleção, esquerda para direita, só o que cabe na caixa. Esquerda para direita, aonde a linha da caixa tocar.
todo objeto tem que ser selecionado antes de qualquer edição. Qualquer valor que eu for dar numérico, de tamanho, distância, orientação, coordenadas, é pelo prompt. A ferramenta Snap serve para ligar pontos extremos ou pontos médios. Ortogonal, desenho nas abscissas ordenadas. E a ferramenta Undo, que é desfazer para desfazer alguma das ações. Dando início, vamos começar pela ferramenta linha. Ferramenta linha simples. Você pode desenhar uma linha com um clique livre em qualquer lugar do canvas. Né? Com a ferramenta Snap ligada, eu posso começar a linha a partir de um ponto qualquer. Com a ferramenta Orto, eu posso desenhar a linha nas ortogonais. Para a ferramenta linha, eu posso inserir aqui, por exemplo, um par de coordenadas, começando pela leste, 100, 100. Então, a vírgula vai separar as coordenadas, vai iniciar de algum lugar, e eu posso finalizar também por coordenadas, 200, 200. Então, ele desenha uma linha de coordenada 100 a 200. Ou ainda eu posso desenhar usando azimuth e distância. Então, é arroba 100 menor que 45 graus. Então, é uma distância de 100 metros e um azimuth de 45 graus. Ou eu ainda, por fim, posso desenhar uma linha, clicando inicialmente em qualquer lugar e usando um rumo. Muitas matrículas estão em rumo, então eu coloco 100 metros menor que 45, por aqui, SE, sudoeste. Ele desenha para mim a linha com 100 metros a sudoeste. No prompt, na parte inferior do prompt, eu tenho aqui o modelo de como deve ser digitado. Aproveitando o comando linha, eu já vou passar também a questão da a ferramenta polilinha. A polilinha, ela funciona exatamente como a ferramenta linha. Cliques livres, desenhos por azimuth, por rumos e distâncias, azimuth e distância, por coordenadas. A diferença é que a linha é um elemento único. Então, a cada linha que eu desenho, eu só consigo desenhar uma linha e ela é um objeto só, individual. A polilinha, ela é uma sequência de várias linhas, só que elas estão conectadas. A maneira de entrada do ponto inicial de cada um dos vértices da linha pode ser por azimuth, rumo, da mesma maneira que se desenha a linha. A única coisa é que quando você for finalizar, você precisa dar Enter. E a segunda coisa, que é uma coisa muito boa, é que quando eu fecho o ponto da polilinha, o último ponto junto com o primeiro, eu crio um polígono fechado. Então, esse polígono lá adiante vai ter algumas utilidades para a gente. Outros objetos que se pode construir aqui nesse CAD, no Canvas, né? Nesse módulo de CAD do SAT, são retângulos, clique livre, primeiro e último ponto. Né? Também posso começar com coordenadas, uma coordenada de início e uma coordenada de final, se eu quiser desenhar um retângulo com um posicionamento específico ou com um tamanho específico. Coordenadas ou clique livre. No caso do retângulo, não é possível usar azimuth e distância, porque não se trata de uma linha, se trata de um objeto que precisa de apenas 2 pontos para ser construído e tem toda uma dimensão. Então, não se aplica azimuth e distância, nem rumo e distância, apenas coordenadas. Junto com ele, a gente pode desenhar também o círculo, né, na mesma explicação. Círculo da mesma maneira, eu posso clicar livremente e mexer o mouse, né? Com o mouse eu posso criar um círculo maior ou menor, ou eu também posso clicar dentro, clicar em algum ponto com a ferramenta círculo. E aqui no prompt eu posso dar para esse círculo um raio, por exemplo, um raio de 50 metros. Ou eu ainda posso
dar coordenadas de início para esse círculo, se eu quiser que esse círculo inicie num ponto específico, né? Então, eu dei aqui uma coordenada para ele e fechei o polígono depois. Posso inserir uma coordenada e dar um raio. Então, eu posso mesclar essas possibilidades. A ferramenta ponto basicamente serve para que eu crie pequenos pontos em extremidades, né? A ferramenta ela ainda vai evoluir para uma versão onde eu vou poder nominar esses pontos, mas ainda não funciona, então, em teoria, ela ainda não tem muita função. E, por último, esse pacote de fechamento, a ferramenta texto, aonde eu seleciono a ferramenta, clico em algum lugar e ele me abre uma caixa de texto, onde eu consigo digitar o texto que eu quiser. Para esse texto, eu vou dar um tamanho em metros, tá? Tudo não se confunda com 10, 11, 12 do Word, por exemplo, tamanho de fonte. Isso aqui é tamanho em metros. O tamanho em metros que eu vou usar para um texto depende do tamanho do polígono, depende do tamanho da área que eu estou desenhando. Se eu desenhar uma área muito grande, talvez o tamanho em metros aqui tenha que ser 50, 60 metros. Ou se eu estiver desenhando um pequeno terreno urbano, talvez o tamanho seja 50 centímetros. Isso tem que ser apurado pelo desenhista conforme o que ele estiver fazendo. Então, eu vou pôr aqui, por exemplo, 50 metros de altitude e a rotação 45 graus, por exemplo. Então, todas as rotações aqui são sentido horário positivo, sentido anti-horário negativo. Clico em salvar. Aqui também eu consigo alterar a cor desse texto apenas na caixa de cor. Aqui uma breve passada pelas ferramentas de edição, que são mover, copiar, explodir, união, alinhar, rotacionar e apagar. A gente vai iniciar pela ferramenta mover. Então, ferramenta mover. Eu vou pegar um objeto qualquer, lembrando sempre que eu tenho que selecionar primeiro. Pego a ferramenta mover, clico em cima do objeto aonde eu quero pegá-lo. Então, é o ponto de ancoragem, é por onde eu quero pegar esse objeto. E isso é relevante porque, por exemplo, se eu quiser mover esse objeto para colocar aqui, ligar uma linha a outra, então eu vou usar a ferramenta mover, vou pegar ele por um extremo e levar aqui. Então, eu seleciono o objeto, vou à ferramenta mover, pego por onde eu quero, que seja o ponto de âncora dele, seguro o mouse pressionado, levo aonde eu quero e solto. Assim eu consigo mover um objeto. Copiar o objeto é a mesma lógica. Então, primeiro eu vou selecionar o objeto, vou à ferramenta copiar, vou pegar ela por algum lugar e vou com o mouse seguro ainda, solto ela em algum lugar. Ela é igual à ferramenta mover, com a diferença que quando eu movo um objeto de lugar, o objeto original desaparece. E no copiar, então, eu levo para algum lugar e o objeto original continua. Então, mover e copiar são muito próximos. Se faz da mesma maneira, porque copiar é somente duplicar o objeto para outro lado. A ferramenta explodir serve para eu explodir coisas que estão unificadas ou blocos, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma polilinha, né? Então, eu tenho várias linhas conectadas. O que é que eu vou fazer? Eu vou explodir isso aqui. Então, selecionado, eu explodi, eu converti isso em partes de linha. Então, aqui eu posso, por exemplo, apagar um pedaço por vez, sem ter que apagar a polilinha inteira. Da mesma maneira, a ferramenta união. Note que aqui eu tenho, nesse quadrado, esse polígono de 4 lados, eu tenho 4 linhas, 4 pedaços de linha. Então,
eu venho aqui, seleciono tudo, lembrando que da direita para a esquerda, a caixa encostando já seleciona. Seleciono todos os objetos e vou no movimento união, no ferramenta, perdão, união. A partir daqui, ele se transforma numa polilinha. Então, ele uniu todos os objetos. Eu posso explodir, então elas voltam a ser linhas novamente. Dando sequência, aqui tem a ferramenta alinhar. Para que serve a ferramenta alinhar? Ela serve para que um objeto fique alinhado a outro. A gente vai fazer uma pequena demonstração aqui com essa linha. Eu quero que essa linha aqui fique alinhada com essa face desse polígono. Então, eu seleciono o objeto e vou na ferramenta alinhar. Eu vou clicar no primeiro ponto do objeto de origem e vou marcar o segundo, que é o ponto de destino. Eu vou pegar um segundo ponto no objeto de origem e vou clicar no objeto de referência, no objeto de destino. Por isso que eu tenho um R1, para lembrar que é de referência. Então, cliquei no segundo, ele abre uma pequena janela para mim, perguntando se eu quero somente alinhar um com o outro, ou se eu quero escalonar. O que é escalonar? Então, ele vai fazer com que o objeto, além de ficar com o mesmo azimuth, ele fique com o mesmo comprimento do outro. Eu vou dar o exemplo aqui só alinhando e depois eu retorno escalonando. Então, aqui somente alinhar. Ele apenas alinhou o objeto aqui. Agora eu vou usar a mesma situação para um objeto escalonar. Então, eu vou alinhar, selecionar o objeto. Então, eu vou alinhar primeiro ponto da origem, primeiro ponto do destino, segundo ponto da origem, segundo ponto do destino. E vou clicar em alinhar e escalonar. Então, você nota que, além de ter o mesmo azimuth, os dois objetos agora têm o mesmo tamanho. Dando sequência, aqui a gente tem a ferramenta rotacionar. Ela funciona da seguinte maneira: eu clico em um objeto, clico em rotacionar. O próximo clique me diz aonde é o meu eixo de rotação. Então, se eu clicar aqui no meio, esse objeto vai rodar pelo meio, correto? Se eu colocar um outro ponto de rotação como um extremo, ele vai rodar pelo extremo. Além de rotacionar pelo mouse, eu ainda posso digitar aqui embaixo no prompt, por exemplo, 45 graus, e ele vai rotacionar 45 graus para mim. Ou eu posso usar, por exemplo, menos 45, se for no sentido anti-horário. A ferramenta apagar é bem simples. Só selecionar o objeto, clicar em apagar, com a diferença que ela também pode ser usada o delete, o teclado, que é mais simples, né? Então, aqui a gente fecha as ferramentas de edição. Então, linha, polilinha, retângulo, círculo, ponto e texto são ferramentas de construção. E mover, copiar, explodir, unir, alinhar, rotacionar e apagar são ferramentas de edição. Então, para usar ferramentas de edição, eu tenho que ter objetos já construídos.